Aí você chega lá em Êxodo capítulo 5, o que aconteceu? Capítulo 5, verso 1, quem puder abra a sua Bíblia. Antes de chegarmos nesse texto que nós vamos ler, eu falei assim muito rapidamente de Gênesis até Êxodo para você. O povo de Israel foi escravizado durante 430 anos. Quantos anos? E durante todo esse período que eles ficaram escravos, chegou um momento que o sofrimento aumentou demais. E a Bíblia diz que Faraó começou a escravizar de tal forma o povo de Israel, que eles tinham que tirar a palha, o barro, e fazer a mesma quantidade de tijolos que eles faziam quando Faraó dava o barro e a palha. E a mão de Faraó pesou muito forte sobre o povo de Israel, de maneira que eles não suportaram e clamaram a Deus. Deus fala com Moisés já com 80 anos lá no Monte Horebe, e fala com ele: você vai voltar e vai libertar o meu povo, porque eles clamaram a mim, eu ouvi o clamor deles e eu quero livrá-los da mão de Faraó com a minha mão poderosa. Mas Deus disse assim: antes de que eu o livre, eu vou endurecer o coração de Faraó para que o meu nome seja glorificado no Egito. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó ao ponto de que Deus orientou Moisés e Arão, disse: vocês vão procurar Faraó e vai dizer para ele assim: olha, deixe sair o meu povo para que vá 3 dias a caminho do deserto para me oferecer um culto. E eles procuraram Faraó e fez conforme Deus havia orientado. Mas Faraó, ele decidiu não permitir, porque ele achou que ele estava sendo enganado, disse: vocês não vão voltar. E aí chegamos, depois foram Moisés, capítulo 5, e Arão, e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para que me celebre a festa no deserto. E respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu ouça ou deixe Israel? Não conheço o Senhor e não tampouco deixarei Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor o nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. E disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós distraís das suas tarefas. O que é isso aqui? O texto, ele está referindo ao sofrimento que já estava sendo imposto por Faraó em cima do povo de Israel. Os que leram essa história vão ter mais facilidade, que leram Gênesis e Êxodo desse ano, vão ter mais facilidade de entender o que Deus pôs no meu coração para falar com você. Os demais, preste bastante atenção para que você possa compreender. Então, no contexto dessa história, nós encontramos um Deus que gostaria de receber do povo um sacrifício. Nós encontramos um Deus que gostaria de receber do povo um culto, receber da mão do povo uma oferta. Mas Deus, desde o princípio, desde quando Ele fez Adão e Eva, Deus sempre foi um Deus de exclusividade. Deus foi um Deus de quê? Vamos dizer juntos, 1, 2, 3. Deus sempre foi um Deus de exclusividade. Desde quando Deus fez Adão e Eva, Deus queria que o amor dele fosse oferecido a eles, mas queria que o amor e a gratidão deles fosse oferecido a Deus em gratidão. Quando você vai ler um pouco mais à frente, depois de Deus livrar o povo da mão de Faraó, Deus estabelece as leis, os mandamentos e as leis. E uma das leis, Deus diz assim: olha, eu não quero que você edifique nenhum outro Deus e que não coloque nenhum outro Deus diante de ti. Ou seja, eu vou te livrar com minhas mãos, eu vou te guiar pelo deserto, eu vou te dar a cidade dos heteus, dos jebuseus, dos heveus, dos cananeus, vou te dar uma terra que mana leite e mel, mas eu exijo exclusividade. Diga outra vez, exclusividade, diga.
Deus queria que o povo caminhasse com Ele com fidelidade e com exclusividade. Mas o povo de Israel era um povo muito difícil de se mexer, irmãos. Deus falava com eles através de Arão e de Moisés, e quando eles viravam as costas, novamente o povo, eles se atinham às coisas da terra e novamente eles pecavam contra Deus. Mas depois de ver tanto sofrimento, a história de Êxodo diz que Deus queria receber da mão deles uma adoração perfeita e exclusiva em um lugar exclusivo. Então, Deus disse para Moisés e para Arão, e disse: você vai falar para o povo que eu quero que eles andem 3 dias para oferecer a mim um sacrifício no deserto. Mas eu quero que vocês saiam do Egito, que deixem de ser escravo, que tire o vínculo que vocês têm com essa nação, porque eu vou construir de vocês uma nação nova, e darei a vocês uma terra limpa, uma terra que mana leite e mel, mas eu quero exclusividade. E acontece o seguinte, a Bíblia diz que quando eles chegaram para Faraó, 10 vezes eles pediram e 10 vezes eles tiveram não. E Deus começou a apertar a mão contra o inimigo de Israel, que era Faraó. Porque no início, quando José foi vendido como escravo, o Faraó da época de José tratou muito bem Jacó e todos os seus filhos, os irmãos de José. Eles eram muito honrados na terra, mas esse Faraó morreu e a nação cresceu muito, diz a Bíblia. Quando eles saíram, era cerca de 800 mil homens, sem contar as crianças e as mulheres. Tinha mais de 2 milhões de pessoas. E eles cresceram de tal maneira, e a mão de Deus foi estendida para tirar o povo da mão de Faraó. Todas as vezes que Deus dizia: eu quero que vocês venham, andem 3 dias ao deserto para que me ofereçam um culto, uma exclusividade. Agora a pergunta: por que Deus queria que o povo, por que o povo não podia ofertar um culto ali? Sendo que o desejo de Faraó todas as vezes, ou melhor, quase todas as vezes, 9 vezes, melhor dizendo, que o povo, que Moisés queria que o povo saísse para ofertar o culto, ele fazia uma contraproposta. Ele dizia assim: mas por que vocês vão levar esse povo, se nós temos tudo aqui? Por que vocês não fazem o culto aqui? É porque Deus queria exclusividade. Deus queria que eles deixassem aquela terra, deixassem aquela vida, deixassem aquele povo e caminhassem para ofertar um culto ao Senhor. E observe que não foi uma nem duas, foram 9 vezes. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão de fazer algo para Deus de verdade, todos os anos que nós começamos, todos os cultos que a gente vem, que a gente propõe servir a Deus de verdade, Satanás vai se levantar para tentar atrapalhar. Agora observe que às vezes que Faraó levantava contra o povo de Israel, Deus se levantava no seu trono e dava estratégia a Moisés para que Deus com a sua mão livrasse o povo dali. Agora uma coisa que eu quero ensinar para vocês através do paralelo dessa história, é que se você tomar uma decisão, escute essa palavra por favor, de ser um crente de verdade, de ser um adorador de verdade, de ser alguém que teme a Deus de verdade, o próprio Deus vai se levantar para te proteger. Eu vou tentar falar de uma outra maneira para você ver se você entende. O que eu estou tentando te explicar é que durante todos os anos, 430 anos que Faraó escravizou Israel, Israel prosperou, mas dentro da terra do inimigo. Mas eles não deixavam de ser escravos. Eles não deixavam de ser acometidos com um trabalho forçado. Ou seja, eles prosperavam, mas eles não podiam desfrutar do fruto do seu trabalho. Então um dia alguém resolve clamar a Deus. E a palavra diz que Deus ouviu o clamor de Israel e Ele decidiu libertá-los. O que isso quer dizer para mim, pastor, com relação a isso? O que eu estou tentando te explicar é que se você decidir levar uma vida livre do pecado,
das coisas do mundo que te prende, o próprio Deus se levanta para te ajudar. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos teus anjos a nosso respeito para nos guardar, de maneira que nós não venhamos tropeçar em pedra alguma. Mas o desejo inicial de querer ser livre tem que partir do povo. A oração que Israel fez chegou até os ouvidos de Deus, e a Bíblia diz que Deus desceu para falar com Moisés, e ele disse: eu ouvi o clamor do meu povo e decidi livrá-los. A sua oração, quando ela é feita com sinceridade, ela faz Deus se mover em seu favor. Ela faz com que você seja livre pelas mãos do próprio Deus. Todos nós que somos ou que decidimos ser adoradores, escute isso aqui. Alguém que vai servir a Deus de verdade, que vai ler a palavra de verdade, por exemplo, não é possível, irmãos, você querer ter um estilo de vida mudado, sem mudar o ambiente na onde você convive, sem sair do lugar de onde você convive. Às vezes são escolhas difíceis que nós temos que fazer, mas são necessárias. São mudanças que precisam ser aparentes para que ela possa produzir efeito na nossa vida. Existem muitos amigos, existem muitas pessoas que elas influenciam diretamente no resultado de vida que nós temos. E o que Deus estava dizendo para Israel é isso: como eu vou tirar vocês, melhor dizendo, como vocês querem ser livres e permanecerem no Egito? É preciso que vocês saiam daí. Eu vou tirar vocês do meio dessa escravidão, de onde vocês vivem, para vos dar uma terra nova, um lugar novo, para vocês sim terem uma sensação de liberdade e poder sim viver em liberdade. Tem muita gente vivendo com a sua vida escrava de Satanás, com a sua mente presa por coisas que o mundo propõe. E a pessoa, por mais que queira, assim, às vezes vem aqueles lapsos, né, aqueles momentos que você diz: eu quero ser uma pessoa diferente hoje. Mas você, no fundo, consegue ali aquele momento, aquela força, e de repente você cai de novo no mesmo lugar. Por quê? Por causa do ambiente e das pessoas com quem você convive. Para nós sermos livres totalmente da escravidão do mundo, nós precisamos viver numa terra nova. Nós precisamos viver em um lugar diferente, onde as influências que existam, elas sejam favoráveis àquilo que nós propusemos viver. E o mundo, escute aqui, Moriá, por favor. As propostas dele, que o mundo faz através do inimigo, que é representado aqui por Faraó, é assim, simples. Por que vocês precisam sair daqui para adorar a Deus? Por que vocês não adoram aqui mesmo? Por que vocês precisam levar a família? Por que vocês precisam levar o gado? Por que vocês não fazem isso aqui mesmo no Egito? O que ele estava dizendo era: você pode continuar com o seu culto aparente, sem haver nenhuma mudança. E é isso que Satanás propõe muitas vezes para nós. Quer que a gente venha na reunião, que nós participemos dos cultos, dos louvores, até mesmo das ofertas, mas que no fundo não há mudança, porque a mudança ela tem que acontecer no ambiente onde nós vivemos. A transformação ela tem que acontecer no ambiente onde nós vivemos. Nós precisamos identificar, irmãos, se o lugar onde nós estamos, se ele tem marcas do Egito, se ele tem marcas do mundo. Eu quero dizer para você que você vai continuar escravo. A única maneira de sermos libertos é irmos para uma nova terra, é deixarmos de uma vez a vida que vivíamos no Egito, para vivermos uma vida em uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que o próprio Deus se elegeu com a sua mão forte. Deus não mandou anjo, ele veio e falou com Moisés: eu vou descer para livrar o meu povo. A decisão que você toma hoje de mudar de vida faz com que Deus se movimente ao seu favor para te ajudar a se livrar do Egito que você vive. Deus faz isso. Tudo
tudo aquilo que tiver ao seu alcance, Satanás fará para te atrapalhar. Tudo. Tudo que ele puder fazer. Por quê, pastor? Irmãos, é simples entender isso. É simples entender isso. Satanás, ele intentou no coração dele, lá em Ezequiel você pode ler isso, que ele subiria e faria o trono dele acima do de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus elegeu a igreja, aqueles que foram resgatados por Jesus, para que pudesse assentar junto à direita dele. E Satanás é óbvio que não fica satisfeito com isso. O que ele puder fazer para poder tirar o direito de você ir morar no céu, de estar à destra do Pai, ele vai fazer. Para manter você preso no seu passado, nos seus desejos, nos seus pecados, nos seus pensamentos, naquilo que os seus olhos veem. Por que Faraó não queria libertar o povo? Primeiro, Faraó, ao perceber que Moisés convenceu o povo querer ser liberto, Faraó ofereceu diversas contrapropostas. Escute isso. A primeira coisa que Satanás faz, quando eu estava falando com vocês do povo que estão sendo enganados, a primeira coisa que Faraó faz aqui é exatamente tentar persuadir Moisés e o povo a aceitar menos do que o que Deus tinha proposto. Sabe o que Satanás tem feito? A gente vai recebendo umas esmolas no reino, esmolas literalmente, como disse bem o Diego na hora do testemunho aqui da Patrícia. Como é que foi a sua fala? Que você disse, esses são os momentos que nós sabemos para testemunhar. Sabe o que isso significa no contexto? Que Deus tem feito muito mais que nós nem sabemos. Mas Satanás tem tentado nos fazer nos ater em coisas pequenas até. Por mais que o testemunho seja lindo, não é disso que eu quero falar. Nós queremos nos ater àquilo que os nossos olhos podem ver. E esquecemos de celebrar ou de ofertar cultos ao Senhor, porque dizemos assim, quantos testemunhos são contados e não acontece comigo? Irmãos, isso não é verdade. Desde o momento que você acorda até a hora que você dorme, todas as horas, todo segundo da sua vida, algo Deus está fazendo em prol da sua vida. Uma queda na cama te mata, um atropelamento na rua te mata, uma comida que você comer, mal comida lá, te mata. Mas Deus tem te guardado todo dia. E o que nós fazemos? Nós nos esquecemos que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e ficamos procurando nos ater nessas coisinhas. Somos enganados. Aí quando aparece alguém com um lenço, ou com um óleo, ou com uma rosa, as pessoas dizem, Deus está ali. Não, nós não precisamos desses amuletos, porque Deus está ao nosso lado. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. Eu preciso saber quem é que eu tenho comigo, quem é que tem me sustentado, para que eu não permita Faraó com as suas ofertas me enganar, que eu não permita que o mundo, quando a igreja orienta você, ou pelos seus líderes através da palavra, e que diz a você que você é filho de Deus, que você é o melhor que Deus tem aqui na terra, que se você não tivesse mais aqui, esse mundo não tinha mais condições de subsistir. Deus tem sustentado a terra por causa da igreja. Então isso tem que despertar dentro de você, como o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, ele escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, vocês precisam ver o valor que está dentro de vós, e esquecer essas coisinhas que o mundo fica ofertando aqui, e agarrar no seu pensamento e dizer, gente, olha o que Cristo fez por mim na cruz. Isso é ser crente, isso é ser cristão. Não é querer ser persuadido por vãs palavras, porque elas são fáceis de existir, são fáceis de serem criadas, mas é crer no que diz a palavra de Deus ao seu respeito. Quando o Diego estava ensinando na quarta-feira aqui sobre Ageu, e eu até comentei isso com a Eliette quando eu cheguei em casa, o texto diz muito claro, irmãos, é muito nítido, o texto é muito nítido, quem puder leia, são só 2 capítulos. O povo começou a reclamar, Zé Márcio, e dizer assim, nós não somos abençoados,
O que está acontecendo? Parece que o céu se fechou. São os políticos, são os patrões. A Bíblia diz que quando eles plantavam, eles iam colher, era para colher 100, colhia só 50. Mas Deus é tão misericordioso. Eu estava olhando para aquele texto e diz: Deus nunca fecha a torneira toda, né? Deus deixa um pouquinho para dizer para você: a fonte está aí, você precisa tomar uma decisão. O outro ia plantar e quando colhia era para colher 100, só colhia 40. E cada vez a coisa ficando pior. Alguém resolve reclamar, porque sempre tem alguém para reclamar, não é? Só que tem um lado bom da coisa. E quando eles reclamaram, dizendo o que está acontecendo, porque Deus não os abençoa, aí a resposta de Deus é simples: ué, vocês esqueceram da minha casa, como é que eu vou te abençoar? Nós esquecemos da sua casa? Ele vai e diz: por que vocês não, porque diziam assim: nós não temos condições de fazer uma casa para o Senhor de ouro, como foi a de Salomão, revestido de ouro. Nós não temos condições de fazer uma igreja de concreto. Ele diz: então por que vocês não subam os montes, tirem madeira e me façam uma casa? Ou seja, é com o que você tem que eu quero que você faça. Não adianta a gente colocar culpa nos outros, dizer que é o tempo, que é a crise, eu não sou fiel por causa da... Não é isso. O que Deus estava dizendo era: se vocês quiserem mesmo fazer alguma coisa para mim, eu providencio recurso para vocês. É isso que ele estava dizendo. A madeira está lá, subam as montanhas e tirem a madeira e me construam uma casa. Pode ser de madeira, mas construam uma casa. E aí ele vai e diz assim para eles: e a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Às vezes a gente está pensando que é o tanto que a gente tem, é o tanto de tempo que a gente tem. Não é isso. O que Deus está dizendo: eu quero que você faça com o seu coração, que deixe eu te guiar, que deixe eu te tirar dessa vida que você leve, que eu te leve ao lugar perfeito da adoração, que eu te mostre o que é ser um adorador, o que é ser um crente de verdade. Deixa eu te ensinar na minha palavra. É isso que Deus quer, é exclusividade. O diabo não quer, irmãos, que você adore. E por isso Satanás te engana, fazendo os seus olhos só verem coisas grandes e esquecem das pequenas que são grandes coisas que Deus tem feito. E aí a gente diz assim: eu não tenho... Quantos de vocês que eu já chamei para dar testemunho, você diz assim: eu não tenho testemunho nenhum para dar. Será que nós não temos nada para dizer a respeito do que Deus tem feito por nós? Será que nós realmente não temos uma palavra de gratidão a dizer ao Senhor por tudo, como diz o salmista: o que eu darei ao Senhor, ou que direi ao Senhor por tudo que Ele a mim tem feito? O fato de estarmos saudáveis, o fato de sermos cuidados por Deus. O diabo, ele quer nos manter presos no Egito e não nos permitir adorar. Ele quer nos manter no Egito e que tenhamos os antigos hábitos. Quer nos manter no Egito para que nós não venhamos fazer a nossa oração da fé. Quando aquela palavra vem no seu coração e você diz: nossa, eu creio que Deus realmente pode fazer. E você faz a sua oração da fé, faz o seu propósito, faz o seu voto ao Senhor e sai com o seu coração cheio de fé. Satanás não quer que você faça isso mais. Quantos votos vocês têm feito a Deus? Às vezes 1, 2 ou nenhum. Mas Satanás quer isso, diz assim: olha, não vale a pena você fazer votos. Sabe por quê? Você faz votos, as coisas não acontecem. Ou você traz a oferta, a sua vida não muda. E Satanás vai te enrolando, te engodando com essas coisas. E você vai se tornando o que ele quer que você se torne. A proposta que eu tenho para mostrar para vocês hoje é: o povo clamou a Deus e disse: eu não quero mais ficar no Egito. É hora de você tomar uma decisão, de não querer ter uma vida medíocre, de não ter uma vida mais ou menos, onde você crê que Deus pode te abençoar, mas você não vê isso acontecer. Agora, pastor, qual é o caminho? Só tem um: você precisa conhecer o Deus da palavra. Tem que ler, tem que orar, tem que fazer os seus votos. A Bíblia diz que voto de tolo é aquele que você faz que humanamente você não tem capacidade de cumprir. Por exemplo, você faz um voto e diz: me dá a Petrobras. Esquece, Deus não vai te dar a Petrobras.
Isso é voto de tolo. Mas você pode fazer votos racionais, com propósito que você consiga cumprir. O salmista diz: eu pagarei os meus votos, aqueles votos que você tem condições de cumprir, como por exemplo, eu estou desempregado, Deus. Se o Senhor abrir uma porta para mim, eu vou dar uma oferta com o meu primeiro salário. Isso são coisas que estão ao seu alcance de cumprir, são votos racionais, não são votos de tolo. A Bíblia conta a história de um homem que diz assim, olha, eu não lembro o detalhe da história, vou te passar o contexto. Ele diz assim, se o Senhor está convosco e tal, a pessoa que sair ali eu vou oferecer em sacrifício. Quem saiu? A filha dele, teve que matar a menina, Jefté. Então, votos de tolo, não faça votos. Olha, Deus, eu vou ofertar a minha esposa. Não, põe a sua vida. Ao meu filho, não, põe a sua vida. Isso é voto de tolo. Fazer voto de sacrifício para que outra pessoa possa cumprir, não. Então, o que nós estamos, olha aqui para mim, o que nós estamos tendo aqui? Nós temos um povo, olha, escute Moriá, por favor. Nós temos um povo que é o povo de Deus, sim ou não? Onde está o povo de Deus aqui? Tá, somos o povo de Deus, como era, e é o que é relatado a partir de Êxodo 5 até o 10, o povo de Israel, povo eleito por Deus, mas que estão presos no Egito. Ou você nunca parou para pensar, ou essa mente sua não é fértil o suficiente para dizer assim, mas onde está Deus? Por que as coisas não estão acontecendo comigo, na minha casa ou na minha igreja? Irmãos, Deus ama quando uma mente de um crente começa a questionar Ele. Deus ama, Senhor, se o seu Espírito habita em mim, então eu quero que os dons se manifestem. E aí você começa a entrar em contestação da sua fé com o que a palavra diz. E você olha para a Bíblia, lendo a Bíblia e vai pela fé, as coisas que estão dentro dela começam a ganhar vida e saltar diante dos seus olhos, isso é fé. Agora, o povo estava no Egito e Faraó dizendo, não, faz o seguinte, adora aqui mesmo. Deus não quer que adore aqui, Ele quer que você vá no deserto, Ele quer que você saia a um lugar distante. O povo estava preso como escravo, e Deus querendo libertá-los, e Faraó dizendo, não, para quê? Para que levar a família? Para que ser só, a família toda servir a Deus? Sirva só você. Contente só você sendo salvo. Contente-se só você sendo liberto, os seus filhos, a sua família continuar sendo presa. Os irmãos estão aqui? É isso que Satanás quer. Viva na média. Aceite a alegria por partes, não completa. Faça parte de uma igreja, mas não tenha comunhão com ninguém. Faça parte da igreja, mas não contribua. Seja crente, mas não seja cheio do Espírito. Seja crente, mas para que falar em línguas? Isso é coisa de louco, para quê? E aí é isso que Faraó faz, é isso que Satanás faz. Ele vai te deixando sempre na média. Você aceita Jesus, mas não é liberto. Você é liberto, mas não é curado. É curado, mas não tem alegria. Tem alegria, mas não tem paz. Que vida é essa? Na média. Deus diz para ele, você vai falar com ele, que eu quero que o meu povo saia daí. Que eles conheçam uma nova terra, um lugar diferente. Lá é o lugar que mana leite e mel. E ele diz para eles, eu vou conduzir vocês a este lugar. Satanás quer que você continue sendo escravo. A Igreja Católica, no passado, eles ensinavam a Bíblia em latim. Quem aqui fala latim? Ninguém, né? E além de ser em outro idioma, aonde me consta, ainda era feito de costa para o povo. A minha pergunta, qual era o desejo deles que nós aprendêssemos alguma coisa? Se eu estiver pregando para você aqui em aramaico e de costas, qual é o conteúdo que você levaria para casa como aprendizado?
É isso que Satanás tem feito. Ele quer que você não entenda a linguagem do que Deus está falando, para te atrapalhar a chegar ao lugar que Deus quer. Batismo com o Espírito Santo ainda existe. As curas e as maravilhas, elas existem. Amém? O mesmo Jesus que ressuscitou há mais de 2000 anos, ele continua vivo à direita do Pai. A Bíblia diz que ele está conosco, o seu nome está presente, e no nome dele nós podemos fazer as coisas. Só que Satanás quer assim, ó, não, isso é coisa de pastor, isso é coisa de profeta, para membro, para mim, para eu que estou sentado no púlpito, não tem nada disso. E aí o que ele faz? Ele te mantém na fornicação. Por quê? Se eu não sou cheio do Espírito ao ponto que venha profetizar, ou que eu tenha poder para pregar a palavra, ou para exercer lá fora uma vida de cristão, então também é melhor viver na média. Aí você frequenta a igreja, mas tem uma vida de fornicação. O que é fornicação? É relação sexual fora da bênção do casamento. Não chega a ser uma prostituição, mas não tem a bênção de Deus do casamento. A prostituição é o que? É a relação sexual por dinheiro, trocado por dinheiro, é prostituir. A pornografia, a mentira, a ganância, a desobediência, a desonestidade, a roda dos escarnecedores, o ódio. Como pode, irmãos, alguém que saiu do Egito continuar com seu coração cheio de ódio, de rancor, às vezes do próprio irmão? A rebeldia, aquela pessoa que se levanta contra, que são da esquerda literalmente, qualquer negócio é ser contra. A discórdia, os traumas, os medos, escravos de filmes macabros. Tem pessoas que sentem prazer em assistir vídeos e filmes de autópsia. Aí o cara acha, não, é porque eu tenho uma tendência a trabalhar. Não, isso é coisa maligna, irmão. Isso não provém de Deus. Pastor, e os profissionais? Eu não estou falando dos profissionais, eu estou falando de uma pessoa normal, que tem na sua mente um desejo de viver assim, consegue rasgar um animal vivo, fazer maldade com os animais, com as pessoas, e aí diz, eu sirvo a Deus, eu só não consigo sair do Egito eu continuo preso. São escravos de fofocas, são escravos de maledicências. A proposta de Deus não é essa, olha aqui para mim. A proposta de Deus é te tirar do Egito e te levar para uma terra que mana leite e mel. Sabe o que é? Você ter prazer de cumprimentar alguém com a paz do Senhor, ciente de que ele crê no mesmo Deus que você crê, e que ele é crente como você é, e que ele foi salvo e transformado como você foi. Nós estamos vivendo numa geração, numa era, de que até no meio dos cristãos está difícil. Acho que vocês vão concordar comigo. Eu já vi muitas pessoas reclamarem sobre isso, de vender fiado para crente, emprestar dinheiro para crente. E aí a gente acha, pastor, irmãos, isso não é normal. Isso não pode ser normal. O que é normal? Normal é o que a Bíblia diz, é sim ou não. Quem está aqui? Não precisa falar de pecado, porque isso não existe no meio de nós. Não é verdade? Sim ou não? Alguém diz amém? Não deveria existir no meio de nós. Então, se existe, o que é que significa? Você pode até estar com vontade de ir para Jerusalém, a capital da terra prometida, mas você continua no Egito. Você pode até ter vontade de ser liberto, eu sei disso, mas você continua preso. Pastor, como é que faz para eu conseguir vencer isso? A Bíblia diz que o sofrimento de Israel chegou a tal modo que eles clamaram ao Senhor e Deus ouviu. Digo, Deus, eu não quero mais essa vida.
Eu não quero viver em fornicação, eu não quero viver em pornografia, eu não quero viver na prostituição, eu não quero viver na lascívia, eu não quero viver mentindo, eu não quero viver roubando. Me livra desse mal. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo e os livrou com a sua mão. A minha Bíblia diz que a oração da fé, ela pode muito, ela sara um doente, irmãos. Se você tem algo na sua vida que precisa ser livre dele, a única maneira que você tem hoje é clamar ao Senhor e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, me livre da mão de Faraó, me livre das mãos de Satanás, da escravidão. É um povo que está vivendo numa geração tão inconstante. Nos falta domínio próprio, nos falta conhecimento, nos falta firmeza. As nossas pernas, os nossos braços estão flexíveis. E aí, às vezes não conseguimos entender porque os filhos já não respeitam mais os pais, porque a droga tem chegado tão cedo na casa de muitos, porque tem faltado temor ao Senhor. Satanás diz assim, através de Faraó, capítulo 8, verso 28, ele diz: vocês podem sair do Egito, desde que vocês não afastem totalmente. O que ele está dizendo? Olha, você pode deixar de ver esses vídeos, ou você pode deixar de falar essas coisas, mas não precisa deletar do celular, deixa eles aí, vai que uma hora você precisa. É assim que Satanás faz. Não deleta essas imagens do seu computador, não, vai que você precisa delas. Foi isso que Faraó falou para Israel: vão, mas não vão muito longe, vão e voltem, não precisa afastar totalmente, vocês não precisam disso para servir a Deus. Mas não, irmãos, é por isso que você não consegue libertar dessa amizade que é maligna. Amizade maligna são aquelas que te propõem coisas que não é o que o reino propõe. Te propõe bebida, te propõe a droga, te propõe prostituição, te propõe reunir um grupo de pessoas para assistir filmes macabros, te propõe reunir para falar da vida dos outros. Isso não são amizades benignas, são malignas. E elas precisam ser deletadas da sua vida hoje. Os vícios precisam ser deletados da sua vida, seja eles qual for. Vício é tudo aquilo que você começa a fazer achando que é por prazer e depois não consegue deixar de fazer porque ele te domina. Seja bebida, seja droga, seja cigarro, seja pornografia, seja prostituição, seja jogatina, se torna um vício. Seja videogame, aquilo domina o seu corpo, domina a sua mente e você não consegue vencer. Roda dos escarnecedores, caminho dos pecadores, não tem mais prazer na lei do Senhor. E Satanás quer estar sempre um passo atrás de você, dizendo para você: isso não tem problema, isso é conversa do pastor, o pastor passou hoje. É o que Satanás quer que você entenda. Mas o que Deus está tentando te dizer através dessa palavra é: eu posso descer com a minha mão forte para te livrar. A Bíblia diz que o clamor de Israel chegou aos ouvidos de Deus. Escute, por favor. Agora é uma coisa interessante, irmãos, porque muitas vezes a gente acha que Deus não pode fazer isso para a gente. A gente até tem dificuldade de crer. Israel estava do mesmo jeito. A Bíblia diz que depois de muito sofrimento, teve a praga das moscas, do sangue, das rãs, das trevas densas, teve 9 pragas, e a última Deus disse: olha, Faraó, se você não deixar o meu povo sair, eu vou matar o primogênito de todo o seu rebanho, de toda a sua casa, dos seus empregados, dos teus filhos, todo mundo, os mais velhos vão morrer. E eles não acreditaram. Deus teve que ir lá e ferir com o anjo da morte, e matou um por um. Aí eles resolveram: agora mexeu com a família, mexeu com a casa, nós vamos precisar chegar a esse ponto? Creio que não. E o mais interessante, lá mais à frente, no Mar Vermelho,
A Bíblia diz que o povo precisava passar e Deus queria ser glorificado ali no Egito. A hora que Faraó soube que Israel estava sendo livre, ele mandou os soldados irem atrás. A palavra diz que Deus deu ordem para Moisés tocar nas águas, o mar abriu e eles começaram a atravessar em pés enxutos. Quando chegaram do outro lado, Faraó resolveu entrar. A Bíblia diz que Deus prendeu as rodas dos carros e os pés dos cavalos, as patas dos cavalos, de maneira que o mar fechou e Deus matou, esmagado, o próprio inimigo de Israel. Aí, passado uns dias, o que acontece com o povo? O povo teve saudade de novo do Egito. O mundo é terrível, irmãos. O mundo sempre vai fazer você sentir saudade. E o que o povo teve saudade? De comer cebola. E diz para Moisés: nós estamos com saudade das cebolas que tinha no Egito, dos bafos de onça que a gente ficava, né? Eles queriam voltar por coisas. Às vezes você quer voltar por coisas que não valem muito. Cebola não vale muito. Além de não ser muito caro, né? Produz um cheiro desagradável. E às vezes a gente quer. O que ele está tentando te dizer? Você precisa abrir mão dessas coisas. Só tem um caminho hoje. Faraó disse para Moisés: vai, mas deixa as suas famílias. Quantos de nós, por vezes, já chegamos ao ponto de acomodar que os nossos familiares não se convertem? Satanás está destruindo o seu familiar com bebida, com droga, com lascívia, com prostituição, com jogatina. E a gente é crente, nós temos o poder. Ele habita em nós. O maior dos espíritos que existe habita dentro de você, que é o Espírito Santo. E nós olhamos para os nossos familiares e deixamos eles continuarem cativos. Faraó disse isso para o Egito, para o povo lá no Egito. Diz: olha, faz o seguinte, você pode ser crente, mas os seus filhos, as suas mulheres, elas continuam no mundo. E a gente às vezes aceita isso. Nós não podemos concordar com isso. Nós temos que nos levantar. Quando tiver oração pela cidade, você que tem parente, amigo que não é convertido, você tem que batalhar por eles. Você precisa tomá-los da mão de Satanás, literalmente. Diz assim: não aceito que Satanás venha destruir a minha família, que o meu esposo continue no mundo, que a minha esposa continue no mundo. Você não pode aceitar isso, irmãos. Faraó disse para eles: vocês podem ir, mas a família de vocês vão continuar preso. Os seus filhos continuarão bebendo, os seus filhos continuarão usando droga. Vocês podem ser libertos, mas os seus filhos não serão. E o povo dizia sim. Nós precisamos nos levantar como igreja e dizer: nós não concordamos que seja assim. O diabo por vezes quer usar os nossos familiares até para nos impedir que sejamos completamente libertos. Quem aqui tem alguém, irmão, esposa, marido, filho ou primo, alguém da sua família que ainda não é convertido? Dá um sinal assim para eu ver. São dezenas. O que nós temos que fazer? Nós temos que tomá-los da mão de Faraó. Faraó disse assim: olha, deixa aí, você vai, mas a sua família vai continuar presa. Aí Moisés disse: não, Deus não quer que seja assim. Ele quer que nós vamos, mas nós temos que ir todos. Ou seja, toda a nossa casa precisa estar na presença de Deus. Nessa hora, Satanás ele não deixou, na hora que tocou na família, depois você pode ler o texto, Satanás, ele não deixou Moisés argumentar. Ele disse: olha, sai da minha presença, eu não quero te ver mais. E Moisés falou uma coisa interessante, disse: falou bem, porque eu também não quero te ver mais na minha frente. Aquele dia ele tomou a decisão. Disse: olha, eu vou sair daqui hoje, a minha família será liberta, os meus animais serão libertos, o nosso povo será liberto, e eu não quero te ver mais na minha frente, Faraó. A partir de agora você vai ter com Deus. Deus vai pesar. Foi aí que Deus mandou a 10ª praga e foi lá e fez aquele estrago na vida de Faraó. Pastor, o que nós podemos aprender aqui? Escute.
Moisés vira para Faraó e disse assim: eu nunca mais voltarei a ver o teu rosto. Ele tomou uma decisão. Diga assim: ele tomou uma decisão. Nós precisamos tomar decisões, irmãos. Faraó estava maltratando Israel, estava fechando a sua mão para não deixar com que eles viessem adorar no lugar que Deus queria, até a hora que Moisés bateu a poeira e disse: a partir de hoje as coisas serão diferentes, agora Deus vai ter contigo. Sabe o que eu quero ensinar a você? Tem algumas coisinhas que ficam nos incomodando, que você precisa abrir mão dela de uma vez por todas. Hoje é o dia. Ei, essa é a hora de você ser liberto, não é amanhã. Pastor, eu vou pensar se eu vou deixar esse vício, eu vou pensar se eu vou me converter, eu vou pensar se eu vou colocar o meu marido ou a minha esposa ou os meus filhos na mão de Deus, porque quando a gente coloca na mão de Deus, irmãos, Deus resolve do jeito dele, mas ele resolve. Até que dia que você vai segurar com as tuas mãos? Moisés virou para Faraó e falou assim: ó, nunca mais verei o teu rosto. Ou seja, a partir de hoje eu me considero livre, eu me considero liberto, eu me considero já no culto que eu vou fazer no deserto, porque eu sei que Deus, na minha decisão, Deus vai se levantar comigo. Eu sei que se eu agora tomar uma decisão, Deus vai dar ordem ao meu respeito e vai resolver isso. Olha aqui para mim, por favor. Quantos de vocês têm situações que já estão fora do controle? Quantos de vocês têm familiares que você não consegue mais resolver? Relacionamentos que você entrou e não consegue sair? Problemas que você adquiriu e não consegue mais se livrar dele? Vícios que dominam você e você não consegue se livrar mais dele? Moisés olhou para Faraó e disse: eu não vou te ver mais. Sabe o que você tem que falar hoje? É isso. É dentro de ti, através da fé e pelo poder que tem na palavra de Deus, você crer e dizer: eu vou sair dessa reunião liberto, eu não quero mais ficar no Egito. Sabe aquela oração, talvez a oração mais louca que você já fez na vida, você tem que fazer hoje. Deus, vou te entregar esse marido nas suas mãos, essa esposa nas suas mãos, esse casamento nas suas mãos, essa vida financeira nas suas mãos, esse filho nas tuas mãos, esse problema nas suas mãos, eu vou entregar nas suas mãos. Eu não quero mais ver isso, eu quero só no dia que tiver resolvido. Sabe o que a gente faz? Olha aqui para mim. Eu vou parafrasear para você entender. Imagina, você está lá na televisão, já é 1, 2, 3 horas da manhã, você já devia estar na cama, sim ou não? Quem está aqui? Aí a gente diz assim: mas para eu ir eu tenho que desligar. E a gente dentro da gente dizendo assim: pode desligar, mas a gente não quer apertar o controle, porque aquele botãozinho vermelho, quando você aperta, acontece o que com a TV? Ela o quê? Fala alto, ela o quê? E a gente aperta do lado, não é? Porque a gente não quer soltar o controle. A proposta que eu estou fazendo nessa mensagem para você é: diante das suas situações, parafraseando o que eu falei da TV, é você pegar o controle e colocar na mão de Deus. Aí, se for para continuar ligado, vai continuar ligado. Mas se for para desligar, ele vai desligar. O que o senhor quer ensinar, pastor? O que eu estou ensinando para você é: você vai dizer para o seu vício agora, de cigarro, de bebida, de pornografia, de mentira, seja ele qual for. Tem gente que não consegue viver sem mentir. Quando eu vou falar a verdade, ele já está mentindo. Diz assim: mas eu creio que esse Deus de Israel, que libertou Israel da mão de Faraó, pode me purificar hoje.
Ah, pastor, mas os desejos que me dominam, eles são muitos, eu não consigo livrar. Eu sei que você sozinho não consegue, mas se você fizer a oração da fé e disser, eu quero ser livre hoje, ou então faça uma outra oração, que essa é mais doida ainda. Quem quer saber? Diz assim, Deus, se o Senhor perceber que eu não vou conseguir, me perdoa e me leva. Você tem coragem de fazer essa oração? Ou você quer continuar na vida de pecado? São escolhas. É melhor você entrar no céu, irmãos, a Bíblia diz, faltando um membro, do que o corpo todo ser lançado no inferno. E por mais que isso hoje tenha sido tirado do meio das igrejas, o inferno é realidade. Ele não foi feito para as pessoas. A Bíblia diz que ele foi feito para o diabo e para os seus anjos. Mas a Bíblia diz que ficarão de fora os viciados, os feiticeiros, os mentirosos, os beberrões. E os que ficarem de fora serão os mentirosos, serão lançados no lago de fogo, junto do diabo e dos seus anjos. Eu tenho uma proposta para fazer para você, eu quero orar com você, eu quero te ajudar a fazer a oração da fé, para que você seja livre agora. Isso é para aqueles que creem, e que diz assim, como disse Moisés, e disse, olha, eu nunca mais, Faraó, vou olhar na sua cara. É você dizer para o seu vício hoje, eu não vou mais olhar para ti. E vai haver o dia que você vai subir nesse púlpito e vai dizer, hoje eu sou liberto, curado, lavado, remido no sangue de Jesus. Dizer com alegria, eu fui liberto. Aquele dia o Senhor me libertou, porque eu tomei uma decisão de deixar para trás o Egito e seguir para uma terra que mana leite e mel. Irmãos, lendo a palavra de Deus esses dias, eu tenho questionado demais a Deus a respeito disso. Quem de nós somos os responsáveis por estar impedindo que as bênçãos de Deus sejam manifestas aqui? Porque quando nós queremos as bênçãos de Deus e não queremos deixar o Egito, Deus fecha a sua mão. O céu é fechado. Foi isso que foi ensinado quarta-feira. A bênção vinha, mas não vinha completa. Ela vinha 40% ou 50%, por causa de um ou outro que não queria ter o coração aberto para Deus. Eu vou te desafiar a ficar de pé. E aqueles que querem receber uma mudança de vida agora, eu te desafio a vir mais perto, que eu vou fazer com você a oração da fé. E te convido a vir aqui para eu orar contigo. Hoje é um culto de libertação. Naquela hora, Faraó disse, pode vir mais perto. Faraó disse assim, não vá muito longe, ou seja, saia, mas não delete as coisas que te atrapalham. Ele disse, vá, mas não leve a sua família, ou seja, você vai ser livre, mas os seus familiares continuarão presos. Mas eu venho hoje como profeta de Deus dizer que eu discordo disso. A palavra de Deus discorda disso. Você, a sua casa, como disse Josué, temerá ao Senhor, servirá ao Senhor. Onde tem alguém aí que vai vir, eu vou falando as situações, os que forem se identificando vão vindo. Hoje é um culto de libertação. Que tem um vício que não consegue livrar dele, Deus está falando para você que hoje você nunca mais vai olhar para ele. Seja de cigarro, seja de bebida, seja de pornografia, seja de mentira, você tem que sair do seu lugar. Que os seus familiares só vivem em discórdia, só problema dentro de casa, você não tem paz. Você tem prazer com todos, com todo lugar, mas com a família não tem. Você acha que Deus está num negócio desse? Não pode estar. Vai movimentando. Vocês que creem, que querem hoje ser livres, o que você recebe não dá para manter a sua casa. As cadeias vão sendo quebradas. E quando a gente está ministrando a palavra de Deus aqui, Deus está trabalhando. Aquela hora Faraó disse, não, vocês não vão. Eu quero que vocês continuem aqui. E Deus está dizendo, não, eu vim e desci para livrar vocês por completo.
Aqueles que creem, vocês que vieram aqui na frente que creem, Deus vai trabalhar em favor de vocês. Tem mais alguém? Pode vir. Sirva só você a Deus, sua família não precisa, a sua esposa não precisa, está bom do jeito que está, o seu marido não precisa, está bom do jeito que está. Sirva na sua empresa, continue sonegando, continue dando propina, continue mentindo, está bom do jeito que está, mas Deus está falando para você que não é assim que Ele quer te dar uma vida livre, por completo, livre, completamente livre. Mas nós precisamos crer e tomar uma decisão, pegar o controle e colocar na mão de Deus, lá na mão dele, falar: Senhor, eu vou entregar na sua mão essa esposa, esse marido, esse filho, esse casamento, esse amigo, essa escola, esse emprego, eu vou pôr nas suas mãos, porque isso está me matando, está me contaminando. Mas Deus vai te livrar com mão forte. A Bíblia diz que Ele levantou com mão forte e livrou Faraó, livrou o Egito da mão de Faraó, com mão forte. A mão de Deus foi quem livrou de lá. Quando, pastor, que Deus livrou? Quando eles clamaram ao Senhor. Vocês que estão aqui à frente, eu quero, ainda há pessoas que virão. Vem para cá, Jéssica, fica mais aqui. Fica paralelo aí, Lipe, por favor. Isso. Ah, se vocês entendessem o que eu estou tentando falar. Oh, Senhor, abra os olhos deles para que eles vejam o que o Senhor está fazendo aqui. Esse é um dia muito especial. Muito especial. Naquela hora Moisés disse assim: não, eu não quero que seja assim. Eu não vou mais ficar dentro das suas regras. Hoje será diferente. Hoje eu vou me levantar e sairei da tua presença, Faraó, e não te verei mais. Sabe o que ele estava dizendo? Aquele problema, aquela situação já bastava, já estava transbordando, era hora de ficar livre. Eu quero que vocês que estão aqui na frente abram os vossos corações, mas é oração da fé, irmãos, sem hipocrisia, com sinceridade. Quando o médico te pergunta onde está a dor, você tem que falar onde é, para ele te dar o remédio certo. E o médico dos médicos aqui é Jesus, tá? Você precisa falar com ele de verdade, onde está a dor, onde está o problema. O Espírito do Senhor me conduz a ungir vocês. Eu vou fazer isso, porque a Bíblia diz que a unção, ela despedaça o jugo, ela liberta a pessoa. Mas eu quero que vocês, se for enfermidade, vocês vão abrir mão dela. Fala assim: eu não nasci contigo. Tem que abrir o coração, tem que falar, tem que proferir, porque a oração da fé, ela é proferida, ela precisa ser falada. Você não nasceu com essa enfermidade, por que você tem que estar com ela? Você não nasceu com essa tristeza, por que ela tem que te dominar? Você não teve esse problema na família a vida toda, por que você tem que continuar lá preso pelas amarras que o Egito colocou na sua casa? Pelas tristezas que o diabo colocou? Diga não agora, levante com força. Levante com fé, levante com atitude, coloque de pé e diga: hoje eu serei liberto. Chega, hoje chega, basta, basta. Oh Senhor, ouça a oração deste povo que está sendo feito nessa terra. Ouça a oração deste povo que está sendo feito nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o teu santo e amado Filho. É a oração da fé que será feita agora, Senhor. Fica do lado. Em nome de Jesus.
Canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta. Que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma. Oh, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura, Senhor. Vem com cura todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais, Espírito Santo. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Quando Ele vem, mais que ser, mais que ser, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nós te desejamos, Senhor. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar, com seu óleo venha nos ungir, com seu fogo, Deus, com seu fogo vem nos batizar. Cante, Moriá, diga assim: que fazer? O que dizer? O que fazer?
outra vez aqui. Os irmãos que estão aí podem assentar. Deixa eu falar com vocês que estão aqui à frente. Tem dias, irmãos, que são assim muito especiais na nossa vida, sabe? Muito especiais. Que às vezes até os irmãos que estão aí talvez não vão compreender muito. Só vocês que vieram aqui sabem por que vocês vieram aqui. Eu não sei, sobre eles não sabem, pastor Marcelo, pastor Moisés, Diego, ninguém sabe, mas você e Deus sabe por que você veio aqui. E eu estava falando com vocês que aquele dia o povo disse a Deus: chega, eu não quero mais viver assim. É isso que você tem que prevalecer na sua decisão. A decisão que você tomou aqui na oração que você fez por fé, você tem que prevalecer nela, tá? Se você veio aqui para ser livre de um vício, não ache você que ele não vai te procurar. Vai te procurar de novo, tá? Vai te procurar. Entretanto, você tem em Deus a autoridade para vencer e dizer não, sem a bênção de Deus não dá. Você tem autoridade para fazer isso. E por que eu estou insistindo nisso? Jesus orou por aqueles leprosos e os orientou como eles deveriam fazer. Vocês vão sair daqui agora curados, vão procurar o sacerdote, vão se apresentar. Eu quero que vocês, quando chegarem nas vossas casas, não esqueçam disso, tá? Todos que estão aqui, o propósito que você fez com Deus aqui, diante do altar, eu quero que você dobre o seu joelho na sua casa, sem emoção, sem influência do pastor, mas movido pela palavra de Deus. Você vai selar o seu voto ali e falar com Deus: Deus, hoje a decisão que eu tomei lá, e você fala de novo, é essa, e 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 essa, seja o que for, tá? Se for possível, até sozinho, feche o seu quarto. Se não for possível, dependendo da casa onde você vive, você dobra o seu joelho na sua cama e fale isso com Deus. Deus, se você veio aqui para ter uma libertação de vícios, de pecado, você vai falar com Deus: ó Senhor, eu voltei desse culto hoje transformado, como crente. Se for um voto que você está fazendo a Deus, você vai selar isso lá, na sua oração, só você e Deus. Eu tenho certeza que vocês vão conhecer a terra que manda leite e mel. Amém? Deus vai conduzir vocês com uma mão forte a um lugar que vocês não conhecem ainda, vocês não provaram. Amém? Quantos aqui na frente creem? Diga amém. Voltem para o vosso lugar. Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Irmãos, vamos já ficar de pé. Eu sei sim que passamos um pouquinho do horário, essa compreensão de todos. Eu gostaria que vocês fechassem os vossos olhos para que a gente pudesse orar encerrando essa reunião. Deus Pai Todo-Poderoso, graças te dou no nome de Jesus. O Senhor fez do jeito que o Senhor quis fazer aqui. Essas dezenas de pessoas que vieram aqui à frente, Pai, cada um com uma demanda diferente da outra, cada um com uma situação, mas o Senhor os conhece todas. Aquela vez que Israel estava preso, foi o Senhor quem decidiu livrá-los. Essas pessoas que estão presas, Senhor, que estavam, melhor dizendo, eu creio que o Senhor nessa noite decidiu livrá-los, para que o seu nome seja lembrado. Eu quero que pessoas aqui venham testemunhar já na semana que vem e dizer o que o Senhor fez no meio deles. Faça eles lembrar dessa reunião, desse dia e dessa palavra. Vá de encontro a cada um deles, Senhor, e glorifique o teu nome na vida, na casa, na família, no emprego de cada um desses que vieram aqui. Glorifique o teu nome na vida deles, Senhor. Os demais irmãos que vieram, eu oro abençoando cada um deles no nome de Jesus, com toda sorte e bênção. Que tenhamos juntos uma semana abençoada, de vitória, guardados e protegidos pelo poderoso nome do Senhor Jesus. É assim que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Estenda sua mão. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus Cristo,
A doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. A paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde nossa mente, guarde o nosso coração em Cristo Jesus.